Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações. Uma saudação para o missionário Miguel Bermudes Marim, lá na Venezuela. Que Deus te abençoe, Miguel, e te use grandemente em sua obra neste tempo final. Para esta ocasião, vamos ler em São Lucas, capítulo 21, versículos 25 em diante. E diz a Escritura da seguinte maneira: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para essa ocasião é os sinais dos tempos. Assim como para o tempo em que as pessoas têm que semear, há sinais no céu. A lua tem que estar em certa fase ou etapa. Há sinais também no céu. Quando vai chover, são vistas as nuvens que estão carregadas de água.
Isso foi o que Cristo disse lá no capítulo 16 de São Mateus e também em outro dos evangelhos falou sobre este tema, que conhecem os sinais quando vai chover, são vistos no céu e também quando vai fazer calor, quando vai fazer bom dia. Mas os sinais dos tempos em que Deus cumprirá o que Ele disse para cada etapa, para cada era e para cada dispensação. Os sinais dos tempos, diz Cristo, não podiam conhecer os sinais do tempo messiânico naquele dia, naquela época. Não podiam conhecer que para aquele tempo messiânico prometido para Israel, tinha que vir um homem precursando a vinda do Messias, o qual tinha que ser Elias. Quando se fala de um profeta que já veio anteriormente e se diz que virá, essa pessoa ou um homem com esse nome é outra pessoa no qual o mesmo ministério que operou o Espírito Santo naquele homem, o opera novamente em outro homem. Mas é prometido pelo nome do primeiro no qual o manifestou. Portanto, para precursar a primeira vinda de Cristo, viria um homem no espírito e virtude de Elias, o qual foi João Batista, o terceiro Elias. O segundo Elias foi Eliseu, que veio com uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. Foi o sucessor de Elias Tisbita. Depois, continua esse ministério, o Espírito Santo operando pela terceira vez em João Batista. E depois, pela quarta vez, precursando a segunda vinda de Cristo, no reverendo William Branham, que foi o profeta mensageiro com espírito e virtude de Elias para precursar a segunda vinda de Cristo. Portanto, assim como ele profetizou, disse, ensinou que será a segunda vinda de Cristo, assim é como vai se cumprir. Portanto, temos que estar à expectativa, de acordo a como Deus falou por meio dos diferentes profetas que ficaram registrados na Bíblia como mensageiros de Deus, e também o que disseram os apóstolos com relação à segunda vinda de Cristo, e o que disseram os mensageiros das diferentes etapas ou eras da Igreja. Desde São Paulo até o reverendo William Branham, entre os gentios. Ou seja, a Igreja entre os gentios. E também o que disse o apóstolo Pedro e outros apóstolos lá, entre os judeus.
onde nasceu a igreja, e essa etapa esteve a cargo dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, pregando entre os judeus. Depois passou o evangelho aos gentios por meio do ministério de São Pedro, visitando a casa de um oficial romano do exército romano, onde falou do evangelho de Cristo e ele creu. Depois, por meio de São Paulo, o evangelho também foi para a Ásia Menor, e São Paulo foi o mensageiro da igreja entre os gentios. Depois continuaram vindo as diferentes etapas da igreja, e Deus enviando os seus diferentes mensageiros, nos quais colocou a palavra para cada etapa ou era da sua igreja. Essa palavra se fazia carne no mensageiro quando a recebia, e depois a transmitia ao povo. O povo cria e se fazia carne no povo também. Assim foi, de era em era e de porção em porção, se cumprindo em cada etapa a palavra prometida para cada era ou cada etapa da igreja. Chegou o ministério de Elias pela quarta ocasião na América do Norte, no reverendo William Branham, operado pelo Espírito Santo, que é o único que tem ministérios e opera os ministérios em cada tempo, porque ele é o anjo do pacto no meio da sua igreja, como esteve no meio do povo hebreu, o anjo do pacto guiando o seu povo Israel e falando através dos seus diferentes profetas, também os juízes. E assim se cumpriram diferentes etapas até que chegou João Batista com o espírito e virtude de Elias, preparando o caminho ao Senhor, que apareceria para a era da pedra angular, a era de ouro, porque ele é a pedra angular, a pedra de ângulo, que viria a Israel em sua primeira vinda e virá a sua igreja em sua segunda vinda, porque sempre vem para o povo que está sob o pacto vigente para o tempo da sua vinda. Assim, como houve um mensageiro com o espírito e virtude de Elias, precursando a vinda do Senhor ao povo hebreu, houve também um precursor para a segunda vinda, com o espírito e virtude de Elias, em sua quarta manifestação do ministério de Elias em um homem. Ele nasceu e viveu na América do Norte e percorreu
por umas 7 ou 8 vezes, o mundo deu a volta ao mundo em 7 ou 8 ocasiões. Ele disse: se eu não estou aqui, quando se cumprir sua vinda, esta mensagem o introduzirá. Porque a mensagem precursa a segunda vinda de Cristo. Quer saber os detalhes? Busque nas mensagens do precursor da segunda vinda de Cristo. É a única forma em que poderá vê-lo em sua vinda. Os que viram Jesus sendo batizado reconheceram depois que esse era o Messias, porque João, na mensagem de João, estava anunciando que o Messias viria depois dele. E João disse que viu o Espírito de Deus descer em forma de pomba sobre Jesus, o qual foi o sinal que Deus deu para que quando visse o Espírito de Deus descer em forma de pomba sobre um homem que ele estaria batizando, esse seria quem viria depois dele. Ou seja, que João o identificou bem quando disse: eu vi o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele. Este é do qual eu lhes dizia que depois de mim viria um maior que eu, do qual eu não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. Eu os batizo com água para arrependimento. Ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Batismo de fogo divino, de fogo sagrado, do fogo do Espírito Santo. Para o tempo em que Jesus nasceu, apareceram no céu as estrelas colocadas em linha, e assim houve um alinhamento planetário nesse tempo. O céu dando testemunho de que tinha nascido o Messias na terra. Durante 2 anos esteve aparecendo o sinal, a estrela que os magos viram no céu, e os guiou até Belém da Judéia, até a casa onde estava o menino Jesus, o qual já tinha uns 2 anos de ter nascido. Sempre que Deus vai fazer algo na terra, primeiro o mostra no céu, com esses alinhamentos planetários que, a cada certo tempo, aparecem à vista dos seres humanos.
Cristo disse que haverá sinais onde? No céu, no sol, na lua e nas estrelas. Recordem que o sol representa Cristo, a lua representa a igreja e as estrelas representam os filhos de Deus. Deus disse a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu. Ou seja, que os filhos de Deus estão representados em estrelas, assim como Cristo está representado na estrela da manhã também. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 28, e o capítulo 22, versículo 16, encontramos que Cristo diz que ao que vencer lhe dará a estrela resplandecente da manhã. E em Apocalipse 22, versículo 16 diz: Eu sou o leão da tribo de Judá. Diz eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Cristo é a raiz e geração de Davi. Portanto, ele é o leão da tribo de Judá. E ele diz também que ele é a estrela resplandecente da manhã. Ou seja, que está refletido, tipificado na estrela da manhã, a qual, a cada manhã que a vemos no céu, está representando a Cristo. Cristo é a estrela da manhã e Cristo também é a estrela da tarde. Cristo é a estrela do leste e Cristo é a estrela do oeste também. Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Cristo, o anjo do pacto, é quem cumpriu a primeira vinda do Messias, se velando em carne humana, em um homem chamado Jesus. Corpo que Deus mesmo criou no ventre de Maria, criou a vida ali, no ventre de Maria, a célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, e assim se formou o corpo de Jesus. A Virgem Maria é a mulher mais privilegiada que tenha vivido na terra, porque nela e através dela, pela primeira vez veio através de uma mulher um menino, uma criança por criação divina.
Essa era a forma para os filhos e filhas de Deus virem no princípio, forma que foi alterada e mudada pela forma da relação de um homem e uma mulher. Mas Deus tinha a forma correta para os seres humanos pela palavra criadora sendo falada, como aconteceu com a Virgem Maria. A igreja está refletida, simbolizada na Virgem Maria também. E, consequentemente, de forma sobrenatural, nascem na Igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio do novo nascimento, os filhos e filhas de Deus. Tão simples assim. Para o último dia, algo grande vai acontecer na Igreja Virgem do Senhor Jesus Cristo. Algo grande, o qual será a vinda do Senhor à sua igreja. Isso é o maior que está prometido para a igreja, porque na sua vinda está o plano, o programa para a fé, para serem transformados e para a manifestação plena de Deus no meio da sua igreja e para rapto ou arrebatamento da sua igreja para ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. A única esperança que há para a humanidade é a vinda do Senhor. Neste tempo final não há outra esperança para a humanidade. A cada dia as coisas ficam piores neste planeta Terra e não há esperanças para a humanidade de um futuro melhor, exceto em Cristo. Cristo é o único que nos promete um futuro glorioso em seu reino. Portanto, é importante que estejamos bem agarrados de Cristo com as poderosas mãos da fé, como se agarrou Jacó do anjo do pacto, o qual era Cristo em seu corpo angelical ou corpo teofânico. Cristo falou de sinais no sol, na lua e nas estrelas, e os estivemos vendo. E nesses dias, um alinhamento planetário aconteceu. E isto nos mostra que Deus tem algo grande para realizar na Terra
neste tempo final. E aqui tenho algumas cópias do que foi publicado Temos que estar preparados porque algo grande está por acontecer. Lendo o que diz o reverendo William Branham sobre estes sinais no céu, quero ler para vocês o que ele diz para que tenham os olhos bem abertos neste tempo no qual estamos vivendo. Para o tempo do reverendo William Branham, houve também um alinhamento planetário, e ele diz: o que aconteceu? Página 24. O que aconteceu? Uma igreja em infância. Uma noiva em forma de infância. Uma noiva para este noivo. Essas 3 estrelas significam sua perfeição. Se o Pai Celestial da Trindade se converte, uma na terra, em nós, os ofícios de Deus se convertendo em um ofício. O que aconteceu agora é a igreja do Deus vivo vindo e se juntando sob a palavra de Deus. E os céus astronômicos anunciando sua aproximação. Amigos, a igreja vem para frente. Deus vai ter uma igreja sem mancha e ruga, e ela é predestinada. Deus disse que a terá. Aqui podemos ver o que significava esse alinhamento planetário naquele tempo em que viveu o reverendo William Branham. Também temos outro lugar
onde diz: quando os 5 planetas, Marte, Júpiter, Vênus e etc., vêm dentro, eles nunca o fizeram. Eles reclamam que talvez 25 mil anos passados. Mas quem estava lá para sabê-lo? Eu predigo que isso tem uma aplicação espiritual. Eu creio que é a vinda dentro do assunto de Deus, que o avivamento da palavra será aberto durante este tempo. Eu predigo que haverá uma mudança. Agora vejam, quando vai haver mudanças de uma era a outra, ou de uma dispensação a outra, ou Deus vai enviar um mensageiro, aparece sempre no céu um sinal. Para o nascimento de Jesus, apareceu o que chamam a estrela de Belém, da qual muitos dizem que foi esse alinhamento planetário. É importante estar conscientes de que esses sinais no céu são profecias que estão sendo cumpridas em nosso tempo, como aconteceu em tempos passados. É importante então saber que coisas estão prometidas para o nosso tempo, porque essas são as que Deus vai cumprir. E se Deus tem para cumprir essas promessas, que serão de benefício para todos nós, então tienen que ver estas señales en el cielo desta alineação planetária. Tem que ver estes sinais no céu deste alinhamento planetário com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma mudança está prometida para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma mudança de era, uma mudança de dispensação e uma mudança de corpo também, ou seja, uma transformação para os que estivermos vivos nesse momento da transformação e uma ressurreição para os que morreram, crentes em Cristo, nascidos de novo. E um arrebatamento ou rapto, tudo isso
está no programa divino correspondente a este tempo final. Haverá uma manifestação plena do poder de Deus na igreja noiva do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Os céus estão dando testemunho de que Deus vai fazer algo grande, como foi no tempo de Abraão, de Noé, também de Moisés, de Jesus, e assim por diante. Algo grande onde Deus vai glorificar a sua igreja para nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Mas, quando ocorrer a ressurreição, depois ocorrerá a transformação dos que estão vivos, crentes em Cristo. Veremos os mortos em Cristo quando ressuscitarem glorificados, e então nós seremos transformados. E então teremos a dupla porção: ressurreição espiritual e ressurreição física para os que morreram e para os que ficarem vivos, a transformação, o qual estamos esperando com muito carinho, muito amor, e queremos que seja em breve, para não ter que dormir ou morrer fisicamente, mas sermos transformados. Uma mudança também ocorreu de que passamos de uma era a outra era. Todos estes sinais no céu, no sol, a lua e as estrelas dão testemunho de algo grande que estará ocorrendo neste tempo final. Assim como foi grande 2000 anos atrás, e foi a primeira vinda de Cristo. Estamos vendo os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, e estamos vendo satélites também, que é um sinal no céu. Também estão sendo vistos OVNIs ou discos voadores, que é outro sinal também grande no céu. A experiência que teve Abraão quando Elohim o visitou com dois anjos mais, que eram Gabriel e Miguel. Esses eram personagens de outra dimensão. Foram carros de fogo que vieram, discos voadores vieram ali, e um deles era Elohim, Deus, em seu corpo angelical, materializado, para poder comer, e os arcanjos também, Gabriel e Miguel, e puderam comer.
e depois foram para Sodoma, porque tinham que tirar Ló de lá, porque tinham Gabriel e Miguel a comissão de destruir Sodoma e Gomorra. Ou seja, que quando há estes sinais no céu, há bênçãos para os crentes como Abraão, mas também há juízos divinos que estão assinalados para os últimos dias, para o último dia que vão cair sobre a humanidade. Para Abraão, era a bênção da transformação, rejuvenescimento do seu corpo, e o de Sara, para poder ter o filho prometido, Isaque. E para nós, é para a nossa transformação e a ressurreição dos mortos crentes em Cristo. Por isso, os crentes em Cristo não têm medo da morte, porque sabem que vão ressuscitar no último dia, como disse Cristo, vão ressuscitar em corpos glorificados e jovens para toda a eternidade. Agora, de todos os sinais que foram vistos 2000 anos atrás, o maior deles era o Messias. Cristo, a palavra, o verbo, anjo do pacto, encarnado, feito homem, o Filho do homem, no meio do povo, que estava sob o pacto correspondente àquele tempo e que tinha a promessa da vinda do Messias. A aparição de Jesus lá foi o maior sinal. Todos os demais sinais assinalavam a vinda do Messias. O maior sinal da parte de Deus é um profeta. Por isso, Cristo sempre dizia: o Filho do Homem, o Filho do Homem fará tal coisa, o Filho do Homem vai, como está escrito dele, o Filho do Homem morrerá, mas será ressuscitado ao terceiro dia, se levantará no terceiro dia. E a vinda do Filho do Homem foi o maior sinal que eles estavam vendo, o sinal do reino de Deus no meio de Israel. Ali estava seu rei, o sinal de que aquela dispensação da lei estava chegando ao seu fim, na sua etapa final, e por isso se apresentou o Messias, porque no final de cada dispensação aparece o anjo do pacto, o Messias, no meio do povo que está sob o pacto vigente para esse tempo. Por isso é que, assim como o povo hebreu estava esperando a vinda do Messias e veio, e não o conheceram,
a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está esperando o Messias, porque a igreja é a que está sob o novo pacto, coberta com o sangue de Cristo, nosso Salvador. É a sua igreja que ele vem no último dia e vem como está prometido na Escritura. E depois da ceia das bodas do Cordeiro, volta para a terra com sua igreja para começar o reino milenial. E, consequentemente, sentar no trono de Davi, que é o trono de Deus na terra, e o reino de Davi é o reino de Deus na terra. Algo grande está por acontecer. E creio que acontecerá mais breve, mais rápido do que podemos imaginar. E para que não tenham trabalho calculando e calculando datas, não vou dizer, para que não tenham que escrever nada. É que isso é um dos segredos, é o segredo do sétimo selo, o qual vai ser aberto pelo anjo do pacto, como o leão da tribo de Judá, falando à sua igreja com essa voz dos 7 trovões. Porque os 7 trovões contêm o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, e contém o mistério da fé para serem transformados, contém o mistério do rapto, contém todo o mistério correspondente a este tempo final do programa de Deus. O sétimo selo é a vinda do Senhor, o maior mistério de todos os mistérios. Está mais escondido que o mistério da primeira vinda de Cristo. Porque para a primeira vinda de Cristo já dizia onde tinha que nascer, em Belém da Judéia. E Deus teve que escondê-lo depois. Porque vejam, já souberam onde tinha que nascer, viram o sinal no céu, a estrela de Belém, e já o rei Herodes queria matá-lo. Portanto, o mistério da segunda vinda de Cristo se manterá em segredo até que seja revelado quando Cristo sair do trono de intercessão, tome o título de propriedade e o abra no céu o livro selado com os 7 selos e o traga à terra, à sua igreja, e o entregue à pessoa correspondente, que tem que ser um profeta dispensacional. E daí em diante, para a igreja, haverá mais bênçãos da parte de Deus para serem materializadas.
É um mistério, mas vai ser revelado à sua igreja. E isso lhe dará fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que esse alinhamento planetário está anunciando que algo grande vai acontecer no programa divino. Esse é um sinal muito grande que não podemos ignorar neste tempo final. Os sinais dos tempos. Vemos para Israel a figueira que reverdeceu. Outro sinal, vemos outras nações no Oriente Médio e em outros continentes também que estão reverdecendo porque estão se estabelecendo como nações livres. Vemos também a situação do mundo que está como no tempo de Abraão e de Ló. E Cristo disse que a vinda do Filho do Homem, o dia em que o Filho do Homem se manifestará, será um tempo como o tempo ou dia de Ló. Como os tempos ou tempo de Sodoma e Gomorra. Estamos nesse tempo desde já faz tempo. Mas o grande é que é o tempo glorioso para a vinda do Filho do Homem. E lhe disse para que não tenham que escrever, não vou dizer sobre isso muitas coisas que mais adiante as terei que dizer. Pelo menos para o cumprimento da visão da carpa, aí vamos saber o que tanto desejamos saber, o qual nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O anjo forte que desce do céu em Apocalipse 10, clamando como quando um leão ruge, o qual é Cristo, o leão da tribo de Judá, nos falará o conteúdo do sétimo selo. Nos abrirá o sétimo selo. A revelação que contém os 7 trovões de Apocalipse 10 é a revelação da vinda do Filho do Homem, da vinda do Senhor, para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso vai ser aberto no cumprimento da visão da carpa que o reverendo William Branham teve. Portanto, oramos para que em breve se cumpra a visão da carpa e Deus nos mostre, nos revele, nos abra o sétimo selo e nossa fé suba ao nível máximo, onde tenhamos a fé
para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estejamos bem agarrados de Cristo nosso Salvador, porque em breve vai se cumprir a visão da carpa e vai se cumprir tudo que foi prometido. Portanto, esperamos que em breve sejamos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Orem muito e com fé para que em breve se cumpra a visão da carpa que o reverendo William Branham teve. Estamos desejosos de que se cumpra, porque é no cumprimento dela que receberemos a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Até a próxima sexta-feira e o próximo domingo, primeiro Deus.